como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Nós estamos na segunda parte final, contagem regressiva, 7 programas para acabar, incluindo este aqui, e vamos conhecer mais um relato de um espírito em expiações terrestres, tá? Um sábio ambicioso. Então, sem demora, vamos para o texto. Posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B. de Bordeaux teve uma vida de martírios físicos, em consequência de inumerável série de moléstias mais ou menos graves, a contar da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia as portas do túmulo. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada, ademais, pelos remédios, tanto quanto pela doença, assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Uma sua filha, espírita cristã e médium, pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções: nessa vida tudo tem sua razão de ser. Não é um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados, não é um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação, não há uma só lágrima a destilar dos olhos, que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade, que deve constituir-se em fruto de sua paciência, torná-lo resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com tua mãe. Cada uma das suas dores acolhida como expiatória, corresponde à extinção de uma nódoa do passado, e quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que, por isso mesmo, teria de ser recomeçado. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo num meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual lhe não faltaram dons nem homenagens. Sem ser filantrópico, e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência, para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito não havia consideração que o detivesse, porque previa um estudo nas convulsões que investigava. Sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Aos velhos abreviava os dias e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios dentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento. E todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente dela soubesse ou sequer desconfiasse. Aí você começa a entender o porquê de uma vida inteira de sofrimento, né? Essa senhora, antes, um médico que trouxe tanta crueldade ou tanto sofrimento para os seus próprios pacientes. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome, foram os móveis de tal conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência, a humildade. Coragem, a todos vós que sofreis, considerai a brevidade da existência material, pensai nas alegrias eternas, invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, a fé, sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente.
Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis. Todo esse depoimento é feito por um espírito, né, mostrando por que essa senhora sofreu a vida inteira, tem em encarnações anteriores, encarnação bem anterior, foi um médico muito cruel com seus pacientes, porque tinha sabedoria, tinha conhecimento, mas não tinha piedade e nem se importava muito com a vida deles, ele queria fama, dinheiro, etc, etc. Depois de haver desencarnado, a senhora Bay veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando os seus antecedentes. Então, antes dessa última encarnação escolhida por expiação, passou por muitas outras, piores até, para desenvolver este senso de arrependimento, e aí, depois dessa encarnação, continuou o seu caminho rumo à melhoria espiritual, rumo aos mundos felizes, né? Que bom que a gente tem essas chances e que bom que nada acontece por acaso e não há inocentes no mundo, não há inocentes. Então, que a gente possa se resignar com os nossos sofrimentos e entender que isso fatalmente são consequências de escolhas infelizes que fizemos no passado, nessa ou em outras vidas. E que quanto mais nos resignarmos e aceitarmos, mais rápido a gente chega num bom resultado. Tá bom? No próximo episódio, mais um depoimento, mais uma história de Charles de Saint-Get, um idiota. Eu te espero como sempre. Até o próximo programa. Tchau!